Olá pessoal, meu nome é Daniela do B e eu vou falar aqui um pouquinho nesse vídeo sobre o curso de modelagem total do site do Luciano Augusto e os materiais que vão ser usados nessas aulas. Então vamos começar um pouco sobre os materiais. No caso, quem se interessar em fazer os cursos vai saber mais ou menos onde encontrar custo e a finalidade dos materiais. Bom, a gente começa falando sobre as massas. As principais massas que a gente vai usar é a plastilina, a óleo clay e a polymer clay, e outras massas auxiliares como o biscuit e o epóxi. No caso do biscuit e o epóxi, é geralmente na questão de aumentar um pouco o volume de estrutura, é, auxiliar em acabamentos, em algum tipo de falha que possa ocorrer. Então, essas massas que são geralmente mais fáceis de ser encontradas com um preço menor, têm uma resistência boa e vão auxiliar na execução das esculturas. Bom, primeiro vamos começar falando sobre a plastilina. A plastilina é a chamada massa de modelar escolar. Ela é um tipo de argila sintética à base de óleo. Ou seja, se você tá com ela modelando, você não precisa ter algum cuidado com o barro orgânico, que, por exemplo, no barro você tem que umedecer e colocar saco plástico para não ressecar. No caso da plastilina, ela pode ficar ao ar livre sem mudar sua dureza. No caso, se ela estiver num lugar muito quente, como ela não é resistente a calor, ela pode ficar um pouco mole. Então tem que ter os cuidados de deixar num lugar fresco, mas ela não vai endurecer mais do que a própria textura quando você comprar ela. Geralmente elas são usadas para esculturas maiores. Ela vem já numa embalagem com quantidades maiores, porque ela, por ser mais barata que a óleo clay, por exemplo, ela pode ser usada inclusive para fazer a divisória, para fazer moldes ou esculturas realmente maiores, pela facilidade, já que ela não precisa ser aquecida para manipular e porque ela é mais barata. No caso da óleo clay, ela tem os mesmos, é como se tivesse os mesmos ingredientes que a plastilina, só que numa receita diferente. Então, ela tem várias durezas. Entre elas mesmo, existe um pouco mais macia, outra um pouco mais resistente. Então, todas elas precisam ser aquecidas para ser manipulada. Ou seja, você coloca num forninho, por exemplo, um forno à base de luz, que geralmente é o que é usado. O calor da lâmpada já é o suficiente para, numa caixinha pequena, num lugar que retém esse calor, já amolece a massa e você pode manipular ela, colocar na estrutura, fazer o formato inicial da sua escultura, e à medida que você vai manipulando, ela vai esfriando e vai voltando à dureza inicial dela. E nessa dureza você pode fazer detalhes mais finos. Quanto mais dura, mais finos são os detalhes. Então existem várias durezas. E algumas diferenças um pouco de cor, mas geralmente são essas duas cores que são encontradas. Bom, e existe também a polymer clay, que ela é muito usada principalmente para quem não quer fazer forma. As outras duas, a plastilina e a óleo clay, você precisa tirar uma forma para ter uma escultura definitiva. Porque mesmo a óleo clay, por exemplo, sendo a mais dura que tiver, se existe um impacto ou algum tipo de coisa desse tipo, ela pode ser amassada. E também ela não pode ser pintada. Ela realmente são massas para fazer forma. E aí depois da forma você faz a fundição com o material que você quer e faz a pintura. No caso da polymer clay,
é um tipo de cerâmica plástica. Então ela pode ser assada e o bom dessas massas é que elas podem ser assadas em fornos domésticos. No caso, geralmente nas caixinhas, elas têm essas informações sobre temperatura e tempo de exposição nesse calor suficiente para que ela fique rígida. Isso varia porque como a gente usa o artifício de colocar papel alumínio por dentro, ou no caso às vezes eu uso a massa de biscuit, o ferro, em algumas partes da escultura, até mesmo, por exemplo, num cabelo, que você faça um detalhe mais fino, aquele cabelo vai ter uma espessura muito mais fina do que, por exemplo, você deixou o braço. Então, se aquela parte mais fina tiver uma exposição durante mais tempo e com calor excessivo, ela pode rachar. Então, esse tipo de convenção aqui é uma média. A gente tem que ficar sempre de olho em que tamanho de espessura ficou sua massa e colocar às vezes até menos tempo e ver se foi suficiente. Se não foi, coloca mais tempo. Bom, aqui tem alguns exemplos desse tipo de massa. A Super Scoop é super conhecida. Ela é internacional e ela tem a versão firme e a versão mais usada, que é essa média. E essa é realmente a mais conhecida. Existe também a Fimo e aqui uma versão brasileira que é a PV Clay, que é a antiga Bosi, que tem as mesmas condições da Super Scoop, só que é uma produção brasileira, então ela é bem mais barata. Aqui ó, ela tem as mesmas instruções de queima e ela é super legal. Eu gostei muito da textura. Já fiz alguns trabalhos com ela e gostei bastante. Bom, vamos falar um pouco de algumas ferramentas. Aqui eu coloquei no geral algumas ferramentas que eu uso e que geralmente as pessoas usam. Aqui são ferramentas de plástico, que são chamadas estecas de plástico, que são sempre encontradas em lojas que vendem biscuit. Elas são usadas muito para modelagem de biscuit. Só que elas são bem legais, elas às vezes, como elas são de plástico, elas têm essa divisória assim do plástico, né? Que atrapalha um pouco, mas é só passar uma lixinha fina e ela fica excelente. Então, supre bem algumas necessidades da modelagem, tanto para escultura grande quanto para escultura pequena, para todas as massas que a gente falou. Aqui são estecas de dentista. Elas têm uma qualidade realmente muito melhor, porque como são para dentistas, elas são feitas para não enferrujar, não empenar e a parte da limpeza dela é bem legal de fazer, porque bastou passar um solvente e está super limpa. Então ela tem também uma variedade muito grande de extremidades, de tipo de extremidades, ou seja, à medida que você vai tendo alguma dificuldade em modelar alguma coisa que precise de um formato, as estecas de dentista tem uma variedade muito grande. Então, quando você procura, geralmente encontra o que você precisa. Aqui são as tradicionais de escultura, para desbastar, tirar volume, são com arames. Alguns são arames um pouco afiados, não é apenas um arame, é um ferro mesmo, que eu vou mostrar um pouco mais de perto. E outras são aramezinhos um pouco mais resistentes, às vezes usados que a gente usa na própria estrutura da escultura. E algumas pessoas fazem até adaptações com caneta e inventam as próprias ferramentas, né? Então são bem úteis. Aqui eu juntei as minhas preferidas. Que se fosse sugerir, se eu precisasse escolher apenas algumas, eu escolheria elas. Aqui ó, são as duas de biscuit, que elas nesse formato, elas podem chegar nos lugares onde você, se fosse uma escultura grande, você modelaria com os próprios dedos.
quando é uma escultura menor você não alcança, você não consegue, e elas suprem essa necessidade. Muito legal, eu gosto muito delas. Aqui, ó, essa ela tem um ferro que não é apenas um aramezinho redondo, ela é reta aqui e um pouco afiada. Então, além de raspar para planificar uma escultura ou tirar apenas o próprio volume mesmo, ela arrasta a massa com ela. Ou seja, ela não simplesmente corta como um nylon, ela desbasta e tira a própria massa. Então, ela é bem legal. Aqui para fazer os buracos dos olhos. Então, essas duas, principalmente quando tem uma parte que seja reta, tá? Às vezes tem algumas mais inclinadas, mas que tem alguma parte reta é bem útil. Essa daqui tem essas duas pontas que são de silicone, elas são maleáveis. Então, principalmente na plastilina, em todas as massas, todas essas ferramentas são usadas em todas as massas. Mas essa daqui é muito legal porque não danifica às vezes um detalhe que danificaria se você colocasse uma ferramenta rígida. Aqui é para detalhamento. Esse ferrinho ele não é mole, ou seja, ele, se você faz um pouco de pressão para modelar, ele não vai deformar. Ele é muito útil. Essa daqui tem uma semelhante também que eu gosto muito, que ela, no lugar de ser um aramezinho, se a gente cortasse esse arame aqui, ele não seria redondinho, ele é um quadradinho. Então, assim como essa, ela raspa bem melhor a massa. Só que essa é mais delicada, né? Ela é menorzinha para detalhes ou esculturas menores. Essas daqui, essas quatro, são de dentista. É, esses tipos de pontas são excelentes, tanto para alisar a escultura quanto para fazer realmente modelagem, modelagem de olho e tudo mais. Essa também é excelente para cabelo e detalhamentos, por causa das pontas e da posição das lâminas. E essa daqui é uma bem antiga que eu tenho, que eu não encontro outras, mas eu coloquei aqui porque quem tiver uma sorte de encontrar, ela é bem útil. Ela até está um pouquinho quebrada aqui, mas esse formato aqui dela também é muito útil, porque além de arrastar a massa como essa, ela já modela. Então é um dos meus preferidos também. Aqui eu dei um closezinho maior para vocês verem as pontinhas, porque como elas são muito variadas, tem muitos fabricantes, numerações e tudo mais, a gente pode ver a extremidade, não tem uma lá exatamente igual, mas tem uma que se aproxima, que supre a necessidade. Então a gente não tem essa exatidão de que número é cada uma e a perfeita é essa. Então você vai vendo as extremidades e escolhe o que se adequar melhor. Aqui eu só faço uma sugestão, né? Aqui, ó, é aquela que eu falei, que tem um aramezinho quadradinho. Essa outra é o arame torcido, que ela faz umas ranhuras, é legal também. E essas outras ferramentas é apenas o arame cilíndrico, e tem várias extremidades, ó, vários tipos de coisas que podem ser úteis de várias formas. Aqui para fazer textura de poros e tudo mais. Bom, o principal é a gente ver no que elas são importantes, no que elas podem ser úteis, porque muitas vezes a gente pode adaptar a ferramentas, a canetas, a diversos materiais, objetos que você pode ter ao seu redor e servir como ferramenta. Então, quando a gente se mantém ligado nisso, se a gente vai numa papelaria ou numa loja de construção com pregos e arames, você pode fazer sua própria ferramenta. Então, além de ajudar, mesmo que você tenha um leque de ferramentas super legal, você pode ainda inventar outras, de acordo com as necessidades que você vai observando na hora da modelagem. Essa é uma dica importante.
Aqui são alguns lugares que vocês podem encontrar esse tipo de ferramenta. A Ginclay é um site que vende vários tipos de materiais, inclusive ferramentas. Então, muita coisa, desde borracha de silicone para formas a ferramentas e tudo mais. E as massas óleo clay são sempre encontradas aqui. No site do Alex Oliver, que é um artista, ele também disponibiliza plastilina e algumas ferramentas. Eu não cheguei a comprar as ferramentas dele porque eu já tinha, mas dá pra ver que são similares às que eu comentei. E aqui é uma referência para quem é de Recife, que é os irmãos Aluli, que tem aquele tipo de ferramenta de biscuit e até mesmo essas maiores de escultura mesmo. Eu acho que essas lojas de artesanato, biscuit, sempre tem alguma coisa interessante que pode ser útil. Então, aí na sua cidade, você fica de olho, você pesquisa que vale a pena. Bom, vamos falar então agora sobre o curso mesmo, tá? Vamos tentar entender como é a proposta do curso. Primeiro, existe uma divisão de organização no curso inteiro. Começou com o Felipe Teles. Ele fez uso de massas óleo clay para mostrar um pouco da anatomia masculina. Então, para a gente entender melhor, a gente vai dividir a parte das aulas do Teles e a parte de Daniela do B, que começou com a execução do Wolverine em Polymer Clay, tá? Bom, o Felipe, ele fez um estudo de anatomia masculina. Ele escolheu o Flash, aquele antigo Flash dos quadrinhos, para desenvolver e estudar a parte de anatomia masculina. Ele tem uma didática muito legal, porque, por exemplo, se ele vai mostrar como fixar a escultura na base, ele fala antes sobre equilíbrio, dá demonstrações simples. Então ele tem uma didática muito legal, desenha, faz desenhos e tudo mais. Então é muito legal e ele usa a óleo clay e as ferramentas variadas, né? No caso da Dani do B, sou o Luciano me pediu para fazer um processo que mostrasse desde a estrutura até a pintura. Então eu escolhi a Polymer Clay para a gente não passar agora pelo processo de tirar forma e tudo mais, e que é uma massa interessante, principalmente para peças únicas. Você não precisa tirar uma forma para fazer uma peça que não vai ter réplicas. Então no caso desse Wolverine, ele é único. Eu modelei direto na massa e depois fiz a parte de pintura. Ficou um curso bem extenso, porque eu mostro realmente até os detalhamentos de sangue, o que eu usei de cada material daqui, onde eu encontrei. Então ele vai realmente dar estrutura, a gente vê um pouco de anatomia, mas principalmente de proporções. Sempre fazendo as medições para não fugir das proporções, as maneiras de modelagem e esses tipos de detalhamento. Então a proposta da gente é continuar com esses desafios. Se de repente se vocês quiserem sugerir algum personagem, no próximo, por exemplo, a gente pode fazer um busto e tirar a forma desse busto, fazer fundição com resina. Então, assim, essa é a aula do Wolverine, está toda pronta. E as próximas a gente vai acrescentando, vai fazendo e acrescentando, né? Editando e tudo mais. Então, essas que eu falei agora, tanto do Teles quanto do Wolverine aqui, que eu fiz, estão todas prontas. As demais a gente vai fazendo e vai postando. Para quem quiser, por exemplo, acompanhar as aulas do Teles, a princípio,
o site da Clay, o Eduardo Cinta, ele disponibilizou pra gente, para que principalmente os iniciantes não fiquem procurando material por material. Eles combinaram os materiais principais que serão usados, o Teles escolheu e eles fizeram aqui uma relaçãozinha, um kit com um desconto, e quem quiser acompanhar, entra lá no site. Tem aqui, ó, kit para iniciantes. Quem já tiver, por exemplo, as ferramentas, que já tiver arame, alguns desses materiais e não quiser, aí vai procurando aqui, ó, Polymer Clay, essas clays para design, clay para escultura são os óleos clay. Então vai procurando aqui o que for de sua necessidade. Também tem o voltado para as aulas do Wolverine, que são as de usadas no Polymer Clay. Ela é um pouco mais cara que a óleo clay, até porque não é o próprio Edu que fabrica, mas ele tentou facilitar aqui pra gente. Aqui são os materiais principais. Eu não coloquei aqui, por exemplo, o papel de alumínio, que são coisas que a gente já encontra, até na nossa casa já deve ter, então eu não adicionei aqui. Algumas coisas pequenas que podem ser encontradas já na sua casa, e então eu não acrescentei. Aqui está realmente as coisas principais que você pode não encontrar aí na sua cidade. Então fica aqui a dica. E aí vocês, se tiverem alguma sugestão, alguma necessidade, a gente corre atrás, procura saber que técnica é essa que querem aprender e repassa para vocês. Então espero que vocês gostem. É, Agora quem vai continuar as aulas sou eu. O Teles fez o flash, né? E detalhou e tudo mais. E agora eu vou fazer as próximas. Então, quem tiver aí alguma sugestão, a gente está acolhendo. Obrigada, pessoal. Eu espero que vocês se divirtam e aproveitem bastante. A gente está aberto também a dúvidas e perguntas. E é isso aí. Valeu. Bom proveito.